Num certo sentido, todos os homens começaram por ser uma mulher. A mulher grávida não difere do seu filho senão já tarde. E o filho, apenas muito depois, se apercebe de algum desajuste entre seu corpo e o que o circunda. Num certo sentido, elas são verdadeiramente o único gênero que existe, porque os homens são mulheres que desempenham um papel específico que a estratégia das próprias mulheres inventou. Eu começo esse vídeo com essa citação, que é do livro A Desumanização, do meu autor preferido, Walter Ugumãe. Eu começo dizendo que essa citação, ela é muito linda, muito poética, muito mágica, mas também é muito perigosa. E por quê? Essa frase, ela dá à maternidade um tom muito mágico, um tom muito divino, um tom sobre-humano. E eu não acho que seja tão saudável para as mães serem colocadas, serem elevadas a um patamar tão grande assim. Não é saudável porque, apesar de mães, elas continuam sendo humanas. E talvez não queiram ser tão poderosas assim porque o peso ele é grande demais. Ou talvez elas queiram sim ser muito poderosas, mas não consigam. E aí elas sofrem. Não é tão saudável assim, porque isso nos dá brecha enquanto filhos para julgá-las, para odiá-las quando elas descem desse pedestal, quando elas descem desse altar que nós mesmos criamos. Eu acho injusto a gente acreditar num poder que não existe. E eu acho injusto a gente esperar do outro algo que está para além das suas possibilidades, que está além das suas forças, das suas capacidades. A relação de mãe e filhos é muito injusta e é muito difícil, porque há expectativa de ambos os lados, esquecendo que ambos os lados são humanos e que humanos são cheios de falhas e que não há nenhum tipo de perfeição, nem na mãe e nem no filho. E quando a mãe erra, ela é julgada por nós, filhos que não entendemos o porquê ela errou. Nós não admitimos esses erros, nós não perdoamos esses erros. E a gente se questiona por que é que ela errou comigo, por que é que ela não me entende, por que é que ela não foi melhor, por que é que ela agiu dessa forma. E as mães se culpam o tempo inteiro, mesmo quando elas estão tentando acertar. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o capítulo 6 do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E nesse capítulo 6, o tema é maternidade. E hoje, eu não vim falar como mãe, porque eu não sou mãe, mas eu vim falar como filha. Como filha que tantas vezes colocou a mãe num patamar inatingível e quando, por ironia da vida, descobriu que sua mãe era humana, se frustrou e sofreu muito. Talvez as pessoas olhem para minha relação com a minha mãe e achem que nossa relação é perfeita e que sempre foi assim. Mas por trás desse cenário que as pessoas veem, há uma trajetória bastante difícil, há muitas dores e há muitos traumas de ambas as partes. Eu sou filha primogênita da minha mãe. E acredito que deve ser muito difícil para todas as mães a relação com o primeiro filho. Primeiro que eu não vim com manual de instrução. A minha mãe não sabia como ser mãe. Ninguém sabe. Ninguém nasce sabendo. E eu
era uma criança que também não tinha muito senso crítico para refletir sobre o papel da minha mãe. Não sabia muito bem como olhar para minha mãe como um simples ser humano. Até porque minha mãe nunca tentou ser um simples ser humano. Minha mãe sempre tentou ser a minha super heroína. E talvez esse tenha sido um dos maiores erros dela. Mas, enquanto filha, e depois de muita terapia, eu consegui olhar para minha mãe com outros olhos. E hoje, apesar de filha, eu olho para minha mãe para além da maternidade. Eu olho para minha mãe como um ser humano, como mulher. E é por isso que hoje eu não tô aqui para falar dos detalhes dos capítulos, mas das reflexões que ele me ajudou a ter com relação à minha mãe. E o quão importante foi esse capítulo para que eu e minha mãe conseguíssemos ressignificar a nossa história enquanto mãe e filha. Então, por isso que hoje, esse vídeo, ele não é uma mediação comum. Hoje esse vídeo ele é muito íntimo, ele é muito sincero e bastante expositivo também. Por isso que hoje esse vídeo ele é uma carta aberta à minha mãe. Mãe, eu preciso confessar algumas coisas. Primeiramente, eu quero te dizer que eu morro de medo de ser mãe. Eu tenho medo porque eu não sei se a minha filha ou meu filho vai ser forte o suficiente para lidar com os meus possíveis erros. E eu não sei se eu tenho a mesma força e a mesma coragem que você tem para encarar os próprios erros e ressignificá-los. Mas eu também queria te dizer que eu te perdoo. Eu te perdoo, mãe. Eu te perdoo por todas as vezes que você errou tentando acertar. Por todas as vezes que você me protegeu demais e acabou me sufocando. E por todas as vezes que você soltou a minha mão porque achava que eu dava conta, mas eu não dava. Eu te perdoo, mãe. Eu te perdoo por você ser humana. Eu te perdoo por você não ser a super heroína que tentou ser a minha vida toda. E por não conseguir segurar o peso do meu mundo nas costas na tentativa de que ele não caísse, para eu não sentir a dor de vê-lo quebrar. Eu te perdoo, mãe. Eu te perdoo por todas as dores que você me causou enquanto você tentava me proteger do sofrimento. E é por te perdoar tanto que eu tenho tanto medo de ser mãe. Porque eu não sei se os meus filhos teriam tanta vontade de me perdoar. Mas eu preciso que você saiba, mãe, que eu te agradeço. Eu te agradeço por todos os motivos que me fazem ter que buscar o perdão. Porque foram esses seus erros que te fizeram ser a melhor mãe para mim. Apesar de todas as escolhas mal feitas e os atalhos errados para chegarmos até aqui, nós chegamos da melhor forma possível. E eu finalmente posso dizer que tenho orgulho de nós duas e da nossa trajetória. Eu te agradeço, mãe. Eu te agradeço por ter tanta coragem e ser tão forte ao ponto de me pedir para te apontar os seus erros. E mesmo diante de tanto julgamento meu, você escolher me acolher e me amar. Você escolher me perdoar também. Juntas, eu sei, mãe, que nós podemos superar tudo. Tudo mesmo. Mas nada nesse mundo pode superar o nosso amor
uma pela outra. E eu sou muito grata por isso. Mãe, eu te liberto. Eu te liberto do peso da minha expectativa de ter uma mãe perfeita e sobre-humana. Eu te liberto do peso de ser a melhor mãe do mundo. Eu te liberto do peso de precisar ser divina. Eu te liberto do peso de não poder ser mulher. Eu te liberto porque você me libertou de ficar presa eternamente ao seu cordão umbilical. E eu nem imagino quão difícil foi isso. Você me libertou de ter que ser a filha perfeita. Hoje eu sei que eu não preciso disso, mãe. E hoje, nós somos duas mulheres fortes que escolheram caminhar por sua própria estrada, mas que reconhecem o uivo uma da outra e rapidamente se encontram quando precisam da força dessa união. E é por tudo isso que eu te amo, mãe. Assinado, sua filha. Nessa quinta-feira a live vai ser um pouquinho diferente e eu convido vocês todos a participarem. Quero convidar você, filho, você, filha, você, mãe, para participar da live que eu, Betina, vou fazer com a minha mãe, Simari. Nós duas vamos conversar um pouquinho sobre a nossa relação de mãe e filha. Minha mãe vai falar um pouco sobre as dores e delícias de ser a minha mãe. E eu vou falar um pouquinho das dores e delícias de ser filha dela. Vai ser um vídeo para se libertar de várias culpas que não precisam existir. E que nós esperamos todos vocês para vir se libertar junto com a gente. Tá bom? Beijo.